Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Otaku Vision. O meu nome é Wolfbane e desta vez, pessoal, chegou finalmente a minha parte agora de falar sobre os animes da temporada. Eu vou apenas falar sobre dois animes, Boku no Hero Academia e basicamente Sakamoto Desuka. Muito bem, pessoal, Boku no Hero Academia. Muitos de vocês já devem saber que eu sou um enorme fã desta obra, um enorme fã de Boku no Hero Academia, já desde o mangá, porque eu comecei a ler o mangá em novembro de 2014, quando o mangá começou a ser serializado mais ou menos na internet, porque acho que ele já tinha começado em agosto e só começaram a mandar na net mais ou menos em novembro de 2014. Eu comecei a ler semanalmente Boku no Hero Academia e até o momento em que saiu o anime na primavera de 2016. Muito bem, falando sobre a história de Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia tem assim um tema diferente dos outros animes. É um tema à base de super-heróis, superpoderes, e é nesse mundo que nós encontramos basicamente o nosso protagonista principal, chamado de Izuku, que é basicamente só um jovem de 14 anos que é bastante fanático com super-heróis, que salvam o mundo, que salvam o dia-a-dia das pessoas, e fanático pelo um super-herói, o maior herói de todos os tempos, chamado de All Might. Basicamente o aparecimento destes super-heróis no anime deram-se com o aparecimento das individualidades, que, caso vocês não saibam o que é que são as individualidades, são basicamente certos superpoderes barra habilidades que começaram a aparecer nas pessoas, nas novas crianças da nova geração, e atualmente, na época em que o anime se passa, cerca de 80% da população possui estas individualidades e 20% não as possui. Mas para muita infelicidade do nosso protagonista principal, ele teve a triste sorte de nascer sem nenhuma individualidade. Podemos concluir que ele faz parte desse 20% da população que não possui uma individualidade. Mas mesmo ele não tendo nenhum superpoder, Midoriya sonha em tornar-se um herói e entrar naquela academia famosa chamada de UA. Por razões que nós já percebemos, pelo facto de Midoriya querer se tornar um herói e não ter nenhum superpoder, ele é alvo de bullying pelos seus colegas, é alvo de gozo por parte de um amigo de infância chamado Bakugou, que ele já conhece há bastante tempo. Ele diz basicamente ao Midoriya para ele parar de sonhar, para parar de sonhar alto, porque ele não tem nenhuma individualidade e é basicamente assim impossível entrar naquela academia de heróis chamada de UA. Mas apesar de bué da gente dizer para o Midoriya desistir, de até mesmo o médico provar que o Midoriya não vai conseguir ter nenhuma individualidade já, porque já passou a época possível para o corpo dele desenvolver uma individualidade, Midoriya acaba por não desistir e recusa-se a acreditar que ele mesmo não vai conseguir nunca ser um herói. Ao longo do primeiro e segundo episódio vão acontecendo assim uns eventos e ele chega mesmo a conhecer o seu herói favorito, chamado de All Might, e inclusive ele acaba por falar com All Might, ele acaba por conhecer All Might e tudo aquilo que envolve ser o melhor super-herói de todos os tempos. Mas All Might acaba por dizer a Midoriya que é um bocado impossível ele tornar-se um herói, mesmo um herói, e se ele quiser ajudar as pessoas sempre pode entrar na polícia, mas é realmente impossível, sem nenhuma individualidade, ele tornar-se um herói e entrar para a academia de heróis chamada de QA. Isto acaba por deixar completamente Midoriya bastante triste mesmo, mais triste do que ele havia ficado nas situações anteriores, porque é tipo o herói mais famoso de todos os tempos, é o herói favorito de Midoriya, e este mesmo herói dizer-lhe que ele não consegue se tornar um herói acabou por deixar Midoriya bastante mesmo triste e bastante em baixo. Um facto curioso acerca deste personagem chamado de Izuku Midoriya é que mesmo ele não tendo uma individualidade, ele tem algo muito superior às outras pessoas. Ele não tem nenhum poder, as outras pessoas têm poderes, é verdade, mas ele tem algo bastante superior, que é nada mais nada menos do que super coragem. Ele tem uma coragem enorme, ele tem aquele sentido de salvar as outras pessoas, ele tem aquele sentimento de querer acabar o seu dia salvando inúmeras pessoas e fazendo a sua parte na sociedade, sendo um herói. Esta força de vontade de não querer desistir, e acontece até mesmo uma cena em que basicamente apareceu um vilão e ele está basicamente a capturar o seu amigo de infância, o Bakugou, está basicamente a tentar digeri-lo, digamos assim, e nenhum herói que estava lá basicamente fez alguma coisa, porque achavam que não tinham poder suficiente para derrotar esse vilão e estavam todos à espera do All Might, que o All Might viesse ali salvar o dia. E adivinhem, pessoal, quem é que foi o jovem corajoso que largou tudo e correu para a frente do herói para tentar salvar o seu amigo de infância chamado Bakugou? Nada mais nada menos do que Izuku Midoriya, pessoal. E aí nós já percebemos o que é que nos envolve esta história. Envolve a história de um rapaz que não tem superpoderes, um rapaz que sem dúvida é um fracassado na vida, mas tem algo muito diferente dos outros, que é nada mais nada menos do que coragem para enfrentar o mal e coragem para não desistir. E é basicamente isto que despertou o interesse de All Might neste pequeno jovem chamado Izuku Midoriya, e nós basicamente vimos no final do segundo episódio o All Might falar com Midoriya e dizer assim: Midoriya, sim,
tu podes tornar-te um herói. E basicamente aí nós vemos, uau, este rapaz que tem coragem vai se tornar um herói. E ali no segundo episódio nós não sabemos bem como é que ele se vai tornar um herói, não percebemos e pensamos, uau, ele vai treinar e etc. Vamos ficar a ver aqui o que é que se vai passar com a Midoriya. Eu realmente sei o que é que se passou, vocês que já viram até ao quarto episódio já sabem o que é que se passou. Quem não viu, veja e vai saber realmente como é que o Midoriya pode se tornar um herói. É assim pessoal, eu gostei para caraças deste anime, acho que a adaptação da Bones está excelente. Eu estava com grande preconceito em relação a este anime por estar aí depressa demais, porque o mangá só tem meros 60 capítulos ou 50, não sei, não me recordo agora no momento, pessoal, peço desculpa. É um mangá bastante recente e já estar a sair um anime, eu estava com aquele preconceito que fosse uma merda, mas não, pessoal, eles adaptaram isto de uma forma excelente. As OSTs estão muito bem feitas no momento em que é para estar bem feito, pessoal, está muito bom mesmo. Eu devo dizer e arriscar-me a dizer que este é um dos poucos animes que eu considero que estão melhores que o mangá, porque a animação feita naquele preciso momento com aquela OST dá-nos uma emoção melhor do que estar basicamente a ver uma página de mangá. No anime isto fica muito melhor. É basicamente isto, e anime de Boku no Hero Academia está a 5 estrelas, pessoal, está muito bom, eu recomendo a todos vocês verem. Muito bem, agora o próximo anime que eu irei falar hoje é nada mais nada menos do que Sakamoto Desuga. Sakamoto Desuga é um anime de comédia, ou melhor, uma das animes de comédia mais recentes e populares no Japão. É baseado no mangá deste mesmo nome, Sakamoto Desuga, que conta com um total de 4 volumes e 27 capítulos, pessoal. O anime Sakamoto Desuga vai conter um total de 13 episódios apenas e é um anime animado pelo estúdio TBS. Falando agora um pouco sobre a história de Sakamoto Desuga. A história de Sakamoto Desuga é uma história que gira em volta de um protagonista chamado Sakamoto, e este Sakamoto é um aluno diferente dos outros, não é conhecido apenas por ser o melhor aluno da escola, o aluno mais inteligente, mas também é conhecido por ser uma pessoa super cool. Ou melhor, a pessoa mais cool da escola. Basicamente, pessoal, parece que eu estou a exagerar, mas tudo o que o Sakamoto faz é cool. O Sakamoto respira de uma forma cool, o Sakamoto lê de uma forma cool, o Sakamoto diz bom dia, ou Ohayou gozaimasu em japonês, de uma forma cool, e é literalmente isto que se baseia o anime de Sakamoto Desuga. O nosso protagonista principal é a pessoa mais cool da escola, que deixa as gajas a ter orgasmos, basicamente, quando olham para ele. Ah, Sakamoto! E é basicamente isso, pessoal. E é lógico que Sakamoto, por chamar muita atenção na escola, isto acaba por atrair bastantes rivais, outros alunos da sua escola, e isto acaba por se tornar assim uma espécie de obstáculo para eles, porque estes gajos querem sempre tramar o Sakamoto porque têm inveja do gajo, porque o gajo pega a bué da damas, pessoal, estão a ver? E então, basicamente, o Sakamoto, de vez em quando, nos episódios que saíram, quer dizer, só saíram 2 episódios até ao momento que eu estou a fazer este vídeo, basicamente, mas no primeiro episódio vemos ali uma certa rivalidade de outros colegas que tentam tramar o Sakamoto, e é basicamente isso. As gajas adoram o Sakamoto, os gajos odeiam o Sakamoto, mas mesmo assim o Sakamoto não desiste e acaba por se livrar desses obstáculos criados por esses rufias de uma forma super cool. A sério, pessoal, isto é hilariante a maneira como o anime está criado em termos de plot. Bem, pelos 2 episódios que já saíram, podemos comprovar que isto é um anime que é suposto girar em volta da comédia, sendo que isto não tem uma história muito complexa, nem uma história muito chamativa, digamos assim, porque isto é uma história bastante simples, retardada, que mete comédia, e foi basicamente para isto que isto foi feito, certo? Por vezes, esta comédia neste anime pode surtir efeito. Isto é claro, dependendo do espectador que está a ver este anime. Pode haver pessoas que não acham exclusivamente piada nenhuma este anime, e eu acho completamente normal, depende do sentido do humor também de cada pessoa. No meu caso, eu acho que estou no meio, não acho assim tanta piada ao ponto de me partir a rir, mas também não acho que seja uma grande seca, pessoal. E basicamente antes de eu ver este anime, ainda uma checada assim no mangá, li mais ou menos cerca de 5 capítulos, e pelo que eu percebi, pessoal, a adaptação do anime está a ser bastante fiel até ao segundo episódio, pelo rumo que eu estou a ver o anime a seguir, né? E pelo que eu vi, como eles fazem o anime, eles adaptam mais ou menos 2 capítulos de mangá em um episódio de anime. A minha opinião acerca deste anime, a minha conclusão acerca de Sakamoto Desuga é que se vocês gostam de comédia, vejam, pessoal, porque não se vão arrepender nada. Se vocês não gostam assim lá muito de comédia e são um bocado assim naquela cena, e tal, epá, eu acho que o humor japonês não é o meu forte, não gosto muito, então não vejam, porque acho que não vão achar piada nenhuma. Mas se gostarem do humor japonês, é uma cena que eu recomendo para vocês verem. Vocês também têm outros animes bastante interessantes assim de comédia. Eu acho que esses assim até são melhores que Sakamoto Desuga, mas Sakamoto Desuga não é assim, não fica muito atrás. Mas tem animes como Golden Boy e basicamente GTO. Se vocês gostaram desses animes, sem dúvida vão gostar também de Sakamoto Desuga. É isso, pessoal, eu fico por aqui. Vejo-vos num próximo vídeo em que irei falar sobre um anime ou sobre algum mangá, não sei ainda.
E é basicamente isso. Estão os links todos aqui em baixo, o link para a Casa BD, o link para o nosso grupo do Facebook, Otaku Vision Crew, um grupo super OP onde é permitido hentai, a nossa página do Facebook, Otaku Vision, e também o meu Twitter e o meu Instagram. E até um próximo vídeo, pessoal, e vão ver Boku no Hero Academia e Sakamoto Desu Ka.